Tudo tanto! Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos. Eu sou o Danilo, contando novamente com a ilustre presença do Dr. Rafael Cobra, a nossa luz sobre assuntos jurídicos, sobre assuntos da área do direito, sobre as quais nós não temos muito conhecimento. Então, mais uma vez, muito obrigado, Dr. Rafael Cobra, por estar aqui nos honrando com a sua presença. E nesse vídeo, nós queremos falar um pouco menos diretamente sobre o Santos, mas um tema que acabou nos atingindo aí muito de surpresa. Na semana passada, bom, não sei que momento que você vai estar assistindo esse vídeo, mas teve uma rodada do Campeonato Brasileiro que foi ameaçada pelos clubes, porque o Flamengo tinha a liminar que permitia a volta do público aos estádios e os clubes se manifestaram contra, ameaçando não entrarem em campo. E aí acabou que, no fim das contas, a liminar que tinha sido dada pelo STJD foi derrubada pelo STJD, não sei direito, o doutor Rafael Cobra vai explicar direito a situação, e continuamos sem público nos estádios. Doutor Rafael, seja muito bem-vindo e, por favor, nos diga, o que é que está acontecendo? Bom, Danilo e Carlos, é um grande prazer o convite de vocês. Vou estar sempre à disposição para esse bate-papo dentro dos meus poucos conhecimentos, da gente falar aí sobre futebol brasileiro, diversos aspectos que implicam. Nunca é um tema exclusivamente jurídico, né? No futebol, ele está sempre permeado de outras questões, e o assunto para a nossa conversa de agora ele é com muito aspecto político, né? Seja pela decisão em si do órgão desportivo, mas também pela repercussão, pelas consequências dela, envolvem o ambiente político das autoridades sanitárias e questões de determinações de órgãos governamentais e assim por diante, né? Então, é um tema bastante bacana e falar, como sempre comento com vocês, falar de esporte, de futebol é bom, e com um ambiente de pessoas com tanto bom gosto na escolha do clube de coração, é sempre muito mais prazeroso, né? Então, esse é um tema muito bacana, que de fato pegou muita gente de surpresa, e aí, para a gente entender bem, quando eu falo do porquê do ambiente político, né, vale dizer que a CBF, já estamos lá há mais de ano, com impossibilidade de público aqui nos nossos estádios, a CBF já com o avanço aí da vacinação no território nacional, as melhoras dos números, passou-se a visualizar num futuro não tão distante a possibilidade de retorno do público, né? Então a CBF, há algum tempo atrás, emitiu um documento, um protocolo, trazendo regras para a retomada dos públicos nos estádios no futebol brasileiro, especificamente trazendo diretrizes para as competições que ela organiza, né? Então ela tratava da Série A, da Série B, Série C e Série D, num contexto um pouco diferente, que eu vou falar um pouquinho, e Copa do Brasil, né? Tanto que a Copa do Brasil tem uma regra específica, que eu não sei se os protocolos depois serão obedecidos, né? A ideia é justamente essas questões que o Tribunal Desportivo interfere, mas, por exemplo, nesse protocolo da CBF, que eu achei bastante equilibrado, assim, bastante justo, vamos até tratar dessa forma, porque dizia que na Copa do Brasil só seria permitido o público no estádio se no momento da realização do confronto as duas equipes tivessem permissão para jogar em seus estádios, né? Então, vê que já buscava trazer um conceito de equilíbrio. O que a gente viu, para mim, vai ser assim, pode ser muito determinante a disputa entre Palmeiras e Atlético Mineiro na Libertadores, onde o Palmeiras, uma semifinal de Libertadores, onde o Palmeiras joga com seu estádio vazio, enquanto o Atlético Mineiro já vendeu a totalidade dos ingressos para a próxima semana. Ou dependendo de quando as pessoas verem o vídeo, a história já é outra. Mas, então veja que as entidades que administram as competições trazem as suas regras. A Libertadores não tem qualquer conceito de paridade num confronto mata-mata, enquanto na Copa do Brasil a CBF constava isso. E aí, trazendo já para essa nossa questão da liminar na Série A do brasileiro e depois a revogação dessa liminar, né? O protocolo da CBF estabelecia que na Série A e na Série B
somente voltariam os públicos aos estádios com a autorização do Conselho Técnico da competição, que é formado pelos clubes que participam dela, e por aprovação unânime do Conselho Técnico. Então, se todo mundo concordasse em voltar somente quando metade das cidades estivessem permitidas, ok, desde que houvesse um consenso entre os 20 clubes. Essa era a previsão da CBF. E essa era a postura a ser adotada pelos clubes. A primeira ruptura nesse acordo entre os clubes e dessa determinação da CBF foi feita pelo Cruzeiro na Série B, né? O Cruzeiro, pela capital mineira, está com autorização à época, já autorizou, revogou, agora autoriza de novo. Essas questões sanitárias vão sendo de acordo com os números da pandemia e com o humor do gestor local, né? Então, o Cruzeiro foi o primeiro clube que que buscou uma medida permitida junto ao STJD, entendendo ele que deveria ter o direito, já que na localidade que ele manda a partida, há possibilidade de um evento esportivo com público limitado e regras a serem cumpridas. Ele foi no STJD e obteve a liminar em seu favor. E jogou, né? Jogou, se não me engano, contra o próprio Botafogo, com o público. E o Cruzeiro, veja como tem impacto isso. O Cruzeiro que vinha um longo período sem conquista de vitórias na Série B, a partir do momento que teve 2 ou 3 jogos com o público, conseguiu os resultados sob seu mando, né? Então, óbvio que tem influências mais positivas do que negativas a presença da torcida. Passa a ser uma vantagem esportiva, né? Então, o Cruzeiro obteve isso na Série B, e aí, com uma repercussão que ganhou um corpo muito maior, e até para nós, porque impacta na nossa competição, que é a Série A do Brasileiro, o Flamengo buscou o mesmo caminho. Descumpriu aquele acordo de cavalheiros entre os clubes e buscou um direito que ele achava que lhe assistia, que o Rio de Janeiro também permitia, a Prefeitura do Rio permitia público com as suas restrições, foi ao STJD e obteve a mesma liminar, né? Só que aí a proporção das equipes contrariadas, quer dizer, imagina os times da Série B, embora tenha alguns grandes, se insurgindo contra o Cruzeiro, e a força, a ressonância que traz os outros clubes da Série A do Brasil se insurgindo contra o Flamengo. Então, houve, de fato, uma repercussão muito maior. Acabou que, na prática, os 17 outros clubes, eu vou falar por que 17, os 17 outros clubes e a CBF foram ao mesmo Tribunal Desportivo, STJD, buscar a revogação daquela autorização somente direcionada ao Flamengo, né? E aí, vale esse parênteses, quando eu falo aqui direcionada ao Flamengo, não é que a liminar tinha o condão de beneficiar o Flamengo de forma deliberada. Não, a liminar ela só é concedida a quem pleiteia, né? Então, se o Flamengo que pleiteou essa autorização, foi concedida a ele. Então, em termos práticos, se todos os clubes buscassem autorizações, teriam as liminares concedidas em seus favores, né? A liminar ela é sempre condicionada a que a autoridade sanitária local permita dentro das regras impostas por aquela autoridade, né? Então, só que o Flamengo buscou essa postura que, com a concessão somente em favor dele, se buscou a palavra do dia lá, era isonomia, né? Se não me engano, foi a isonomia ou o equilíbrio entre os competidores, né? E, de fato, somente um clube ter torcida causa desequilíbrio. A insurgência foi tão... com a obtenção da liminar, um dos grandes concorrentes do Flamengo, evidentemente, nos objetivos da competição, é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro obteve no STJD a mesma liminar que o Flamengo, né? Mas a postura do dirigente do Clube Atlético Mineiro foi no sentido de, não, eu tenho a liminar, mas não quero usar. Quero ficar autorizado a usar, a ter meu público. Mas se os outros clubes não tiverem, também não vou colocar meu público. Essa foi a postura do dirigente do Atlético Mineiro. Os dirigentes do Flamengo, ao contrário, falaram, não, eu tenho autorização,
vou vender ingresso para o jogo seguinte, que acho que era o jogo contra o Grêmio, né? Se eu não estiver equivocado, pelo Campeonato Brasileiro, né? Vai aquilo que eu disse antes, a Libertadores já permitia, e o Flamengo foi mandar seus jogos em Brasília, onde a autoridade sanitária permitia ao público naquela época, já que naquele momento o Rio de Janeiro não podia, né? Então, esse contexto de permissão do regulamento da competição esportiva e o contexto da justiça desportiva local ali também com competência, né? Então, o Flamengo ficou autorizado por um período de tempo a jogar com o público, mas com a insurgência dos outros 17 clubes. E aí digo 17 porque o Atlético Mineiro tinha uma liminar, não teria postura de pleitear algo contrário ao que ele foi solicitar, e o Cuiabá também, por uma opção institucional, não quis também assinar esse pedido formal, né, solicitação formal de revogação da medida liminar. E a CBF também ingressou. Então foram os 17 clubes e CBF que pediram. Aí a questão jurídica, que não me perguntem como, mas foi o que aconteceu. Veja que não precisa ser jurista, mas pelo que eu vou dizer, vocês vão entender que não soa lógica em lugar nenhum do mundo. A liminar em favor do Flamengo foi concedida pelo presidente do STJD, né? A minha opinião, isso deveria ser levado à discussão do pleno do STJD, fosse uma decisão do órgão colegiado. Era a minha opinião, mas a decisão foi feita pelo presidente do STJD. Vocês querem arriscar quem que revogou a liminar do presidente? O vice-presidente. Me explica qual a lógica, sem qualquer formação jurídica, mas o vice-presidente. Então, as questões deveriam ter sido discutidas no âmbito do pleno daquela justiça especializada, que tem competência, sim, para analisar as questões envolvendo a competição. O que eu não... A opinião pessoal do jurista desportivo, Rafael, é de que, pelo alcance dessa decisão, mais do que se eventualmente o regimento interno autorizar que seja o presidente que decida aquela liminar, ou o próprio CBJD traz previsões nesse sentido de competência do presidente, mas pelo alcance daquela decisão, ela deveria ser decidida pelo pleno. E se fosse para revogar a decisão do presidente, eu acho que o pleno também seria ali quem deveria ter competência ou ter legitimidade para o ato, né? Mas as questões foram, eu não vou recordar agora de cabeça, mas o horário, mas eu sei que foi durante a noite, quase a madrugada da véspera do jogo que poderia ter o público, que foi revogada a liminar, né? Então, as decisões elas acabam tendo esse aspecto não formais, obedecendo... Até porque a própria justiça esportiva ela tem como característica a informalidade, né? Ela não até tem que ser dessa forma, ela não obedece aquele rigor engessado da justiça comum. Ela precisa ser célere, né? Imagina uma questão de competição esportiva levando 1 ano e meio, 2 anos para ser julgado. Não, né? As questões no âmbito esportivo, pela característica do objeto, precisam ser céleres, rápidas. Então, o que aconteceu foi esse jogo, né? A concessão da liminar pelo presidente, a revogação da liminar pelo vice-presidente, e ficou já decidido, e o Flamengo acho que acatou essa postura. A revogação da liminar foi nesse sentido, de que se obedeça, que a decisão, a liminar fica suspensa até o momento da realização do Conselho Técnico, que será no próximo dia 28, né? Então, já na próxima semana, a gente vai ter o Conselho Técnico da Série A, onde ali sim vai ser decidido de que forma, torço para que ali haja um senso coletivo, né? Pensar no produto e não na individualidade. E aí um parênteses bem curtinho do que isso me trouxe muita preocupação, mas era algo que eu já imaginava, que eu sou entusiasta de que se crie ligas para a administração da competição esportiva, mas criação de liga pressupõe, como requisito obrigatório, pensamento coletivo, né?
se eu for pensar em benefício, em aumentar as minhas vantagens sobre os meus concorrentes, a Liga nunca sairá do papel, né? Então, o que se cogitou de uma criação de Liga agora no futebol brasileiro, que era o momento político mais adequado pelo que está acontecendo na CBF, eu acho que, mais uma vez, vai se perder essa grande oportunidade para trazer a profissionalização para a administração da competição esportiva. É algo que no futebol brasileiro também é carente de acontecer, né? E o que exatamente é esse pleno? Porque eu li essa matéria, assim, eu li uma coluna, na verdade, de um jurista falando sobre o tema, e eu fiquei meio com essa cara também, assim, tipo, o presidente permitiu e o vice negou, e o que exatamente... Não tem hierarquia, não tem instância, eu achava que, inclusive, o presidente era de uma instância inferior ao vice, porque não tinha nenhuma lógica nenhuma, que nem o doutor deixou muito claro. O que seria esse pleno e por que é que não foi levado, ou o que os clubes teriam que fazer para que fosse levado ao pleno, e se é a melhor decisão, o que aconteceu no meio do caminho? Bom, para ficar a compreensão, eu comungo de um pecado dos juristas esportivos, que é, às vezes, atropelar os conceitos como se fosse da compreensão, mas é uma forma de organização do tribunal, né? Ele é composto primeiro pelas comissões disciplinares, lá embaixo, depois vem quem tem competência para julgar os recursos na instância esportiva, é o pleno. Vamos falar, estamos falando especificamente do STJD, né? As questões disciplinares do Campeonato Brasileiro, por exemplo, são julgados por uma comissão disciplinar do STJD, lá é a primeira instância, né? Para fazer o paralelo com a Justiça Comum. Então, a comissão disciplinar julga lá, agora, vamos trazer um exemplo, o Gabigol foi punido em 2 jogos porque falou que o Campeonato Brasileiro era uma várzea, né? Por mais que seja mesmo, que o futebol brasileiro é uma várzea, né? Ele falou, por mais que seja mesmo, entenderam que ele deveria ser punido. Quem o puniu foi a comissão disciplinar, a primeira instância. Todo mundo que é punido e não concorda tem direito a recorrer, né? Então, o recurso cabe para o pleno do tribunal, que é a instância superior, é a instância recursal, né? O pleno ele é composto por 9 auditores, né? Tem um presidente, um vice, os outros auditores, todos eles dentro da mesma hierarquia ali, mas por questões funcionais é sempre eleito um presidente e vice, né? Então, o pleno é a instância recursal e tem algumas competências originárias que são as concessões de liminares, como essas que foram pleiteadas. Então, ali é uma competência porque é um ato fora do padrão, né? Não é um julgamento tradicional comum da justiça desportiva. Então, a solicitação foi feita ao presidente do STJD, ele poderia, ao ter recebido, falar, não, foi me direcionado, mas eu entendo que pela matéria, pela amplitude, por questões até de paridade com os meus membros do pleno, vou levar essa decisão que é polêmica, né? Não dá para dizer que liberar público nos estádios nesse momento que a gente está, ela seja uma decisão unânime, né? Então, acho que deveria ter sido levado à análise do órgão colegiado. Mas o presidente recebeu aquilo, entendeu, não, sou competente, funcional, né? Por legitimidade, posso e vou decidir. A minha decisão singular vai determinar o que vai acontecer no futebol brasileiro. Na verdade, foi isso que aconteceu, né? Então, o pleno é isso, ele é um órgão recursal, é a última instância da nossa justiça desportiva, e ele é composto por 9 pessoas. Mas o presidente, nesse caso, foi quem tomou a decisão de forma monocrática, né? E aí, a revogação da liminar poderia ter sido submetida ao pleno? Poderia, só que é por uma questão prática. Para ser analisado pelo pleno, teria que esperar ser marcada uma sessão de julgamento para aquela questão ser debatida. Em termos práticos, já ia ter rolado o jogo, né? Então, perderia o objeto. Aí foi submetido pela hierarquia, quem é a pessoa que pode, de forma singular, né, de forma individual, proferir a decisão? Seria o presidente. Abaixo dele só tem um. O vice-presidente poderia ter, na análise da questão, ter dito, não,
não posso sobrepor a decisão do presidente, ou vou levar o órgão colegiado, mas dentro do contexto e da urgência da decisão, tudo aquilo, ele entendeu que era a medida mais correta, e aí, sem discutir hierarquia, competências, mas assim, sejamos num senso de justiça, de lógica, foi a decisão correta, né? Vamos aguardar que o conselho técnico dos clubes determine como isso vai ser, né? Não um clube goela abaixo, e aí ia virar uma bola de neve, que aí o Flamengo jogaria, o Atlético tinha deixado claro, externou, né, que não ia assinar aquela decisão, porque se o Flamengo jogasse com torcida, ele também jogaria. Então, não quer dizer que a preocupação não é muito com o senso coletivo, né? É assim, se eu pessoalmente também estiver prejudicado, vou prejudicar todos os outros, mas vou competir com o meu rival ali, né? Então, veja que a análise das questões são sempre muito olhadas para o próprio interesse. Na verdade, é essa, né? Então, viraria uma bola de neve. Todos os clubes buscariam liminares, ou aqueles que quisessem obteriam liminares, só que aí você vai causando um desequilíbrio desportivo, né? Eu acho que eu falei, né, no vídeo, quando a gente trabalhou esse assunto, e eu falei assim de uma forma meio... Eu estava bravo naquele dia. Porque eu acho, o Rafael foi certeiro, tocou no ponto que eu queria chegar no final do assunto, que é qualquer tentativa de formação de uma liga a partir do momento que você não tem a concordância coletiva, você tende a minar qualquer esforço, porque daí não vai funcionar, não vai dar certo. A gente já teve uma ruptura do Clube dos 13, a época foi o Corinthians que rompeu. Não existia essa prática de divisão de direitos. Para ganhar o estádio, né? Para ganhar o estádio. A moeda era essa. E não existiu essa divisão de direitos de TV que existe hoje, que foi a Globo que implementou, tá? Então não foi, os clubes se reuniram e decidiram. Não, a Globo falou, a gente quer um produto melhor, quem vende o produto somos nós, porque é a Globo que vende o Campeonato Brasileiro para os seus patrocinadores, e então a gente vai fazer de um jeito que a gente acha que vai tornar o produto melhor. E hoje você tem segurança financeira de saber, lógico, né? Falando assim, quem está fazendo as coisas certinho tem noção de quanto que vai ganhar com direito de transmissão na temporada que está por vir. Então você consegue prever suas receitas. O clube consegue saber o orçamento que tem para trabalhar, né? E Exato. Quem souber ser criativo dentro das suas capacidades, fortalezas da vida estão aí para mostrar, né? Exatamente, sabe? Então a gente vê aqueles que têm boas práticas e conseguem fazer bons trabalhos, mesmo tendo orçamentos bem menores, trabalhando certinho, consegue se destacar. A gente tem visto a ascensão aí do Bahia, do Fortaleza, do Ceará, por conta de administrações que têm vindo já há alguns anos tentando sanar as dívidas e trabalhar de forma mais inteligente. Às vezes vai errar a mão, o futebol é imprevisível, às vezes o técnico não casa com os jogadores, 2 ou 3 que você traz para ser os diferenciais tem lesão, não estão numa boa fase, tem muitas coisas que podem acontecer, mas dentro da normalidade a chance é maior para quem trabalha melhor. E o que eu queria falar é o seguinte, por que vai além do aspecto jurídico? Existiu uma decisão das equipes da Série A que disseram o seguinte, nós só vamos jogar a partir do momento que 80% das cidades que vão mandar jogos tiverem condições sanitárias, ou seja, que as prefeituras digam, está liberado para ter jogo, para ter público nos estádios. E o Flamengo falou, eu vou dar um jeito aqui, vai ter público e eu vou tocar e se dane o que a gente discutiu antes, apesar de ele ter concordado no primeiro momento. Então a gente sai de uma esfera jurídica, vai para uma esfera ética, que aí já envolve um comportamento, cultura, vai muito além, fica bem mais complexo, envolve política, tanto a política dos clubes entre si nessa questão da liga e nessa questão, em outras questões, né, tratamento político entre eles, e leva para uma questão política, porque daí você começa a pensar, por que o Cruzeiro conseguiu aquela liminar primeiro? Diz que o presidente da STJD é torcedor do Cruzeiro, sabe? Então a gente já está falando de ética, porque se ele realmente é torcedor do Cruzeiro, ele não deveria nem se colocar para tomar essa decisão. E assim, como disse o doutor Rafael, a gente não pode pensar que uma decisão que envolve saúde, que envolve vidas,
pode ser tomada simplesmente por uma diretoria, seja por uma instância jurídica ou pela própria CBF, de dizer, estamos liberando agora porque já está um pouquinho mais tranquilo em alguns lugares. Não é bem assim, sabe? É muito mais complexo, a gente tem que analisar. E por isso essa questão de o Pleno deveria tomar esse tipo de decisão. O Pleno talvez fosse um grupo mais qualificado para decidir ou não por essa liberação para um time ou para mais, sabe? E mesmo assim, eu ainda acho que demanda mais de governo, instituições sanitárias, para dar segurança maior. Então, assim, é bem complexo, envolve vários campos diferentes para a gente tratar, mas no fim é uma decisão jurídica porque estava proibido, um time foi lá e falou, eu quero mandar, e foi dada uma decisão para ele. Eu não, assim, naquele vídeo que eu gravei antes, eu demonizei o Flamengo bastante, assim, né? Eu me senti meio traído, assim, pelo Flamengo. Até falei que meu primeiro ídolo no futebol foi o Zico, então para mim foi bem triste imaginar o Flamengo tomando essas decisões. Daí eu já lembrei do CT do Ninho do Urubu, já puxei uma de coisa. Não vamos demonizar o Flamengo no aspecto jurídico. No aspecto jurídico, ele se sentiu no direito, pleiteou e conseguiu uma decisão a seu favor. Até aí, tudo bem. A gente pode questionar a decisão ética, a gente pode questionar essa questão que pode impactar na liga ou não. Então, tem outras questões que podem pesar, que daí sim a gente pode levar o crítico para o Flamengo. Na esfera jurídica, ele foi atrás dos direitos que ele acredita ter e conseguiu. Então, eu acho que são coisas diferentes para a gente colocar. É muito isso mesmo, cara. É postura institucional, né? Quer dizer, como foi adotado pelo Atlético. E aí vai, assim, como você falou da questão do presidente do STJD, teoricamente será torcedor do Cruzeiro e ter dado a liminar. Claro, pode ter um aspecto do coração cruzeirense na hora que concedeu, mas assim, na prática o Cruzeiro teria sido, então, o primeiro que buscou isso. Né? Não é que assim, vários me pediram e eu só concedi ao Cruzeiro porque é o meu clube do coração, que aí seria um tratamento privilegiado. Né? Então, o Cruzeiro buscou, foi o primeiro a se socorrer desse remédio. Quando o Flamengo conseguiu, o Atlético Mineiro também, né? Então, quer dizer, ele deixou lá do coração de lado ali. A análise foi jurídica, né? Na visão do presidente, aí concordemos ou não, e vai dizer assim, não é algo que nunca poderá se sobrepor o que as determinações da vigilância sanitária, dos órgãos sanitários locais determinarem. Né? A liminar da Justiça Desportiva foi nesse sentido, de que caso o local onde você mande os seus jogos tenha permissão, você pode realizar dentro da regra. Se puder ter 1% da capacidade total, obedeça a regra da autoridade sanitária local e libere naqueles termos. Né? Então, a liminar foi nesse sentido, falando assim, não há razão na legislação esportiva, e na lei esportiva não tem nada que impeça mesmo, do público estar no estádio. A restrição, ela é por uma questão sanitária. Né? Então, não é que há uma determinação ou o regulamento da competição proíba expressamente, não. Ficou, como é algo que transcorreu aí no passado recente, que a determinação do retorno, por ser algo que não tem uma data estabelecida, né? Ninguém poderia dizer a pandemia acabará dia tal, então no dia seguinte todo mundo pode ter público. É uma decisão momentânea, né, e passível de alteração a todo momento. Né? Então, a decisão proferida pelo STJD, ela não, no meu modo de ver, ela não é equivocada. Né? Ela só deveria ter sido ou a concessão ser de uma forma já ampla, né, o que em termos jurídicos chama do erga omnes, né, que alcance a todos. Né? Poderia falar, não, então, aqueles que no Campeonato Brasileiro estiverem com o público liberado, está permitido dentro das regras locais. Né? Então, seria uma decisão que alcançaria a todos. Mas como quem provocou aquela decisão do presidente da STJD foram clubes específicos, ele foi concedendo, tanto que agora, na coisa de uma semana, 10 dias atrás, na Série B, foram acho que 6 ou 7 clubes que obtiveram a mesma liminar. Né? Então, em termos práticos, está se mostrando o quê? Que todos os clubes do futebol brasileiro que forem ao STJD pedir uma liminar nesse sentido, terão ela concedida. Então, a gente não pode... a crítica não cabe nessa decisão de que ela seja para beneficiar alguém. Né?
é um entendimento de quem tem a competência para dar essa decisão, e ele concede indistintamente, né? Quem vier pleitear isso, ele concede, ponto final. Então, nisso eu não posso criticar, né? Porque ele está sendo coerente na tomada das decisões. Eu só acho que, como disse antes, pela amplitude disso, deveria ter sido submetido ao órgão colegiado, né? Eu acho ruim esse talvez não sei se o termo possa ser muito pejorativo, mas a vaidade pessoal de falar sou eu que pessoalmente decido algo de impacto nacional, né? Acho que tem um pouco desse aspecto também. Mas como essas questões elas transcenderam, né, só o que a legislação determinava, a decisão ali, o clamor se tornou tão grande dos outros clubes por esse fato ao Flamengo, que a medida de tornar a coisa mais pacífica era uma ameaça iminente de não ter sido realizada a última rodada do Campeonato Brasileiro, né? Talvez para os outros pudesse ter sido bom, daria tempo de treinar mais um pouquinho ali. Mas os clubes parece que teriam adotado essa postura mesmo, né? Não entrariam em campo, não teria rodada, né? Porque o Flamengo ia ter público, mas não ia ter adversário, né? Então tinha isso. Então não ia ter rodada. Acho que a coisa não ficou na mera ameaça, acho que os bastidores, a coisa se tornou tão concreta que a medida mais honrosa foi a suspensão, né? Não é a revogação definitiva, é a suspensão dos efeitos daquela liminar até a realização do Conselho Técnico no dia 28 agora, né? E esse Conselho Técnico, então, quem ele engloba e o que o doutor acha que ele pode definir para o futuro? Porque uma coisa que nós falamos no nosso vídeo foi que era o que eu achava, assim, se o Flamengo decide entrar em campo e a CBF não pode fazer nada com relação a isso, os clubes poderiam assumir essa autoridade de, tipo, não vou entrar em campo sem, sei lá, ter algum tipo de sanção desportiva. Então, esse conselho técnico, ele tem que nível de autoridade e, assim, qual que é a esfera dele sobre o Flamengo, no caso, né? O que impede ele, do Flamengo, chegar com a liminar e falar, ó, eu tenho a liminar, eu vou jogar, vocês façam o que vocês quiserem. Vou começar respondendo essa parte final. O Flamengo estava parado, isso a gente não pode questionar. Ele tinha uma decisão de um órgão competente para aquilo, para analisar a matéria desportiva. Seria questionável se ele tivesse uma decisão da justiça comum autorizando ele ter público, que aí poderia questionar a questão da competência, né? A competência constitucionalmente prevista é da justiça desportiva de analisar num primeiro contexto as questões ligadas à competição esportiva. Mas o Flamengo estava legítimo na história. A discussão em relação ao Flamengo é a postura institucional de buscar um caminho contrário aos outros 19 participantes da mesma competição, né? Então ele estava meio amparado. Vamos falar por teoria. Se os outros clubes não entrassem em campo, poderiam ser punidos desportivamente. Pelo previsto no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, todos eles poderiam ser punidos com perda de pontos. Agora, pensa no que viraria o ambiente do Campeonato Brasileiro se todos os 19 clubes, por esse fato, deixassem de entrar em campo, todos fossem punidos com perda de pontos, ia virar uma praça de guerra, né, o futebol brasileiro. Então, a suspensão da decisão, por isso que eu disse, foi a medida, assim, a saída honrosa para o momento, foi isso. O Conselho Técnico, aí voltando para a primeira parte da pergunta, o Conselho Técnico é formado pelos 20 clubes participantes da competição, ponto. São eles que vão decidir, como está previsto no protocolo da CBF de retorno dos públicos, que é esse órgão composto pelos participantes da competição, 20 clubes do Campeonato Brasileiro da Série A, que decidem ali como vai ser feita a competição, né? Quando antes de começar a competição existe lá o Conselho Arbitral, é justamente porque chamando todos os clubes para falar, ó, a regra da competição é essa. Tem sugestões, vamos mudar, todo mundo concorda? A competição só é realizada quando todo mundo concorda com os termos daquele regulamento, né? Então, o Conselho Técnico é composto pelos 20 clubes. No dia 28 vai ter uma nova reunião. Se vão sair dali todo mundo no mesmo pensamento,
como já está avançando, graças a Deus, a vacinação no território nacional, muitos lugares, não sei, vocês são, acho que é Londrina, né? Se não estiver equivocado. Né? Eu sou de Guarapuava, eu sou de Curitiba, na verdade, né? Mas eu tô morando Que em é Guarapuava. Curitiba, o Paraná, essa região do Paraná que é repleta de pessoas de bom gosto clubístico, graças a Deus. Mas digo, aqui em Santos, logo, logo vai estar permitido. O estado de São Paulo já tem uma data estabelecida de novembro, 1º de novembro, para liberação de práticas esportivas com público e tudo, mas certamente vai ser antecipado, certamente. Então, eu acho que esse conselho técnico agora, do dia 28, vai estabelecer essa regra de justiça. Vamos a hora que 80%, talvez não 80% das cidades, o que acaba dando diferença, às vezes 80% dos times da competição, né, tiverem possibilidade de jogar, ou um número mínimo de clubes da competição puderem ter público, vai ser liberado em breve, né? Graças a Deus as coisas estão evoluindo. A gente poder ver hoje em dia, talvez você também tenha o mesmo prazer que eu de ver um jogo da Premier League, né? O futebol já era bonito no ano passado sem público. Voltar a ver o estádio lá lotado do jeito que é, com a vibração de torcida, tudo. A iminência do retorno do público no solo nacional, para vermos novamente aquelas cenas de torcida curtindo. Que saudade de poder ir lá a Vila Belmiro novamente, ou acompanhar o Santos. Quer dizer, acompanhar o Santos por aí vai ser mais difícil, né? Vai demorar mais um tempo. Porque num primeiro momento a tendência é da permissão dos públicos locais, né? Vamos iniciar nesse contexto, né? Somente o clube mandante vai ter a sua torcida lá, sem a torcida visitante. Mas, quer dizer, estamos já na iminência de termos condições de ter o público de volta aos estádios. Então, me parece que essa próxima reunião do Conselho Técnico dos clubes no dia 28 vai sair como resultado dali o gradativo retorno, de fato, dos públicos aqui nos estádios do Campeonato Brasileiro. Né? Pensando na nossa realidade aqui, como eu disse, o Estado de São Paulo estabeleceu já há algum tempo atrás a data de 1º de novembro para isso, mas certamente, pelos números estarem avançando de forma positiva, né, hoje em dia, graças a Deus, a gente deve ter, de fato, a antecipação dessa data. Né? Eu até acho, assim, né, e é total palpite, né, que eu acredito que, além da reunião ser no fim do mês, agora dia 28, né, do Conselho Técnico, por conta do avanço da vacinação, é bem provável que já comece a liberar público a partir de outubro, né? Com limitações, bastante restrições, protocolos, você provavelmente vai ter que apresentar o exame PCR negativo com menos de 48 horas. Sim, o certificado de vacinação completo, né? Graças a Deus já estou, graças a Deus. Que bom, maravilha. Então, até aproveitando o espaço rápido aqui, independente de entendimentos, mas todo mundo se vacine, né? Quem nos acompanha aí, vacine-se, pelo amor de Deus. Por favor, gente. Feito parênteses, voltamos. E entendam duas coisas. Primeira, ciência, cara. Ciência é uma coisa que funciona. O médico, se você vai ao médico, cara, o médico ele estudou ciência para poder te tratar. E segundo, quanto mais gente vacinada, menos chance desse vírus continuar se propagando. Quanto mais gente que deixar de tomar vacina, pior, porque ele vai continuar se alastrando, mesmo entre pessoas vacinadas, que daí vão sofrer menos, mas pode acabar passando para alguém que não vacinou e acabar acontecendo pior. Então certo que o retorno do público vai ter como condição, né, a comprovação do ciclo completo de vacinação ou exames específicos ou atestados que digam que a pessoa não pode, por qualquer razão, vacina, tem também essas hipóteses, ou esses PCRs, mas ainda vai ter restrições dessa questão, não é todo mundo, qualquer que faça PCR vai ter permissão, acho que a coisa vai ser um pouco mais restrita, quer dizer, isso vai depender, claro, de cada autoridade local, né? As regras vai dizer, graças a Deus, não é a instância federal que determina, e nem é a CBF, nem o clube, em termos práticos, cada prefeitura determinará ali na sua cidade as regras que devem ser seguidas, né? Inclusive, então, o contexto vai ser esse mesmo, né? Isso, inclusive, eu posso falar do caso que está para acontecer aqui, acho que no fim de semana, se não me engano, vai ter Curitiba e Guarani,
e já vai ter público, vai ser o primeiro jogo com público aqui em Curitiba pela Série B. Vale a informação, Carlos. Quando eu disse há um tempinho atrás que muitos clubes da Série B buscaram e conseguiram as mesmas liminares, mais do que isso, o Conselho Técnico da Série B já foi realizado nesses últimos dias. E o Conselho Técnico da Série B, competente pelo acordão entre os envolvidos, que estabeleceu as condições, né? Então é como tem que ser. E é o que eu tenho plena convicção que acontecerá no dia 28 também, né? Os 20 clubes terão que sair dali com algo, um consenso, né? Não dá para um clube se desgarrar e aí com um desgarrando, outros seguirem replicando essa condição, né? E aí, os critérios que vão ser adotados, é lógico, Coritiba, Atlético e Paraná pleitearam junto à Prefeitura de Curitiba a liberação, entregaram um protocolo próprio para verificar se ia ser permitido ou não dentro daquele protocolo. A Prefeitura segurou um pouco a decisão, esperou, fez análise, analisou o momento da pandemia na cidade e tal. E aí, após o Conselho liberar, o Coritiba falou, então agora a Prefeitura liberou, o Conselho liberou, nós vamos fazer. Então, contra o Guarani vai ter esse jogo. São só 5 mil pessoas que vão poder assistir esse jogo. O Couto Pereira tem capacidade para 45 mil pessoas, então dá ali menos de 10% que vai estar liberado. Todos os setores estão liberados, então as pessoas vão poder manter o que é o mais distanciamento, lógico, né? Pelo amor de Deus. Porque a Tem gente algumas já coisas viu... malucas, né? Sim. Só pode 10% da capacidade do estádio, mas todo mundo num setor. Meu Deus do céu. A gente já viu isso, acho que foi na Copa América, algum jogo teste, alguma coisa assim, a gente viu. Aí, tipo, era um setor só... O jogo do Atlético Mineiro contra o River Plate. Isso. Era 30% da capacidade do Mineirão. Só que com o setor... Todo mundo junto sem máscara. Um aglomerado e o resto do estádio vazio. Se for para aglomerar, que aglomerar assim inteiro, né? E outro evento que também tiveram esse mesmo contexto, liberaram um público relativamente pequeno pelo tamanho do estádio, mas era todo mundo no mesmo espaço, e eu estive presente. Infelizmente, hoje infelizmente, a época era a maior esperança do mundo, que foi dia 30 de janeiro, né? Então, foi a mesma coisa. Poucas pessoas, mas todo mundo confinado no mesmo espaço. Né? Não, é terrível. Assim, é incrível como a primeira medida que se fala é manter o distanciamento, que se as pessoas se manterem distância não vai propagar, e daí a primeira coisa que faz, não, libera só aquele setor, porque daí não tem por que abrir o resto. E é justamente o pior cenário. Então, assim, os torcedores do Coritiba que quiserem assistir o jogo, eles vão ter que apresentar o PCR negativo com menos de 48 horas da data do jogo. Eles têm que manter distanciamento dentro do estádio, e isso, assim, não tem como ter certeza, mas eles vão ser orientados a fazer isso. Primeiro momento, o foco é para sócios do clube que estão adimplentes, então quem tiver atrasado ou não for sócio vai ter dificuldade, provavelmente não vai conseguir entrada. O protocolo diz que você tem que fazer os testes só em quem está autorizado, então você vai ter que fazer a reserva. Quando você fizer a reserva do teu lugar, já é indicado opções da onde você pode fazer o teste. Parece que são 4 lugares em Curitiba, laboratório credenciado, que vai poder fazer e entregar esse teste. Então, assim, existe uma burocracia, e eu acho que nesse momento é uma burocracia saudável, porque você tem que seguir protocolos para manter a saúde em primeiro lugar. Sabe qual é o problema, Carlos, nesse sentido, só para não esquecer nesse contexto? O protocolo que foi feito pela Prefeitura de Belo Horizonte para o retorno do jogo lá do Atlético Mineiro, ele era ótimo. O problema foi a prática. Né? E o grande problema é quando a gente fala do futebol, ele tem cada particularidade nesse contexto mais ainda. Imagine estádio de futebol, com toda a emoção que envolve o jogo, as regras, todo mundo sabe quais são, você está lá obedecendo direitinho durante 89 minutos. No último minuto, o nosso amado Santos Futebol Clube faz um gol de bicicleta lá, Alberto, no Pacaembu. Como que você vai falar em manter distância? Distanciamento social. Quem aqui que frequenta o estádio de futebol já não abraçou como se fosse o melhor amigo da vida uma pessoa que você nunca mais viu e nunca mais vai ver, não tem nem noção de quem seja, né? Porque o futebol tem a sua característica própria, e entre esse aspecto da emoção, então, os protocolos no papel serão sempre ótimos. O problema, ou a característica, né, vamos chamar assim, do futebol é que
É aquilo. Todo mundo fala, não, o protocolo vai dizer que a abertura do portão do estádio tem que ser com 2 horas de antecedência, que é para ter fluidez na entrada do público. Termos o meme do expectativa e realidade, né? Expectativa é essa da realidade. O bar da esquina do estádio lotado, de gente na calçada, se abraçando, ninguém toma cerveja de máscara, então é um contexto ali que não vai ser possível. Faltando, a hora que você escuta o hino nacional, quer dizer, vai começar o jogo, as 2.000 pessoas que estão do lado de fora tomando cerveja aglomeradas vão querer entrar ao mesmo tempo. Então, o jogo de futebol ele tem uma rotina ali que, de repente, a teoria dos protocolos esportivos não tem como ser seguido à risca, né? Então, a questão é, o cuidado é o controle de que, pelo menos, as pessoas que frequentem aquele espaço, de fato, estejam com o seu ciclo de vacinação completo. Acho que é isso o que minimiza o risco, né? Eu vou aproveitar, já que o Dr. Rafael levantou essa de abraçar o desconhecido. Uma vez eu fui assistir um jogo, eu não lembro que jogo era, mas era um jogo que era aqui em Curitiba, então era do Curitiba, mas eu não lembro contra quem que era. Eu fui com, assim, um cara que eu tinha conhecido no cursinho, ele falou, vamos assistir, vamos. A gente foi num domingo à tarde, assim, e eu estava sentado num degrau abaixo e atrás de mim tinha um outro sujeito. Em algum momento eu fui levantar e a pessoa, todo naquele senta, levanta, eu fui levantar e a pessoa que estava na frente meio que caiu para cima de mim. E eu estava bem na hora de levantar, me desequilibrei, caí no cara de trás e derramei a cerveja dele. E eu não tinha dinheiro, era pobre, assim, paguei Isso é caso grave, promocional total, assim. E aí derrubei a cerveja do cara, pedi desculpa, ele me olhou feio, ele tava com outro amigo, os dois ficaram me olhando feio. Eu falei, ó, desculpa, não foi culpa minha, a pessoa aqui na frente se desequilibrou, caiu. Conversamos, aí ficou aquele climão, assim, horrível, mas tudo bem, passou. Na hora que o Curitiba fez o gol, pergunta se não tava abraçando o cara, se ele não veio me abraçar. Não, vira o melhor amigo. Nossa, foi espetacular, o cara me abraçou, tá falando, pronto, tá tudo bem, tá tudo resolvido. Causos de futebol, né, para falar. Para trazer um exemplo desse também, no jogo da primeira final contra o Corinthians em 2002, no Morumbi, numa chuva avassaladora, eu não sei por que razão as pessoas com quem eu tinha ido junto, o meu ingresso era de um setor diferente do deles. Acho que houve uma dificuldade na época de compra, alguma coisa assim. E eu assisti aquele jogo, o primeiro jogo da final, nós fomos em 4 pessoas, estava somente eu e mais uma pessoa, e os outros 2 num outro setor. Imagina no segundo gol de Renatinho, aos 40 e alguma coisa do segundo tempo, eu virei o melhor amigo e a pessoa mais querida do mundo, sem número de pessoas ali em volta. O meu amigo que estava ao meu lado mesmo, eu nem sei onde estava, né? Quer dizer, você vira ali, o futebol tem essa característica e quem é torcedor, quem frequenta estádio, sabe que é algo que se você toma, às vezes, condutas ali dentro, ou profere palavras que às vezes não faria num outro contexto, né? Ali envolve uma emoção e algo que foge do controle de normalidade muitas vezes, né? E tem essa característica de você interagir, vamos chamar assim, com as outras pessoas que estão ali, né? É isso mesmo. Então, assim, pessoal, independente do momento que for voltar, torcidas e frequentar os estádios, você que ama futebol, pense primeiro na saúde tua, das pessoas que estão ao teu redor. Tá todo mundo louco para assistir um jogo, tá todo mundo louco para ter aquele clima de novo. Até eu que faz um tempão que não vou em estádio que às vezes questões financeiras, às vezes de tempo, às vezes de família e tal. Até eu tô com vontade de assistir pelo menos uma partida. Tive um sonho bem louco, assim, de que eu ia conseguir ver o Atlético e Santos aqui, mas foi só sonho mesmo. Também não perdeu muita coisa, hein? Tem isso também, né? Então, assim, gente, cuidem-se. Saúde em primeiro lugar, é a primeira coisa. Cuide da tua saúde, da tua família, dos teus amigos, das pessoas próximas. Aí a gente começa a pensar nas outras paixões, vamos pôr o futebol. Se você quiser ir para o jogo, cara, vá vacinado, faça os testes, mantenha a máscara, distanciamento social. Eu sei que máscara, dependendo do contexto, incomoda. Eu acho que o do estádio é um que vai incomodar bastante. Mas, assim, faz esse esforço por você e por todo mundo ao teu redor. Cara, vale muito a pena nesse momento a gente se unir em prol de uma coisa importante que é a vida, que é a saúde.
para depois a gente poder voltar a tomar a nossa rotina normal, que no momento a gente não está podendo ter. De resto, vamos ver o que vai acontecer ainda depois aí dessa decisão aí que deve acontecer no dia 28. Eu acredito que vai tomar o mesmo rumo da Série B. Dificilmente vai fugir disso, porque a Série B agora abriu precedente, então a autoridade sanitária local liberou, vai ser dentro daquele regulamento, que é uma decisão assim que dentro da esfera jurídica desportiva é acertada. Então, assim, você está dizendo, eu não posso tomar a decisão de liberar público normal e tudo mais, mas se a tua prefeitura, que é a esfera que deve responder por isso e tomar as decisões, está liberando com certos protocolos, é só seguir o que eles estão falando que você vai poder ter público. Veja, para ilustrar, Carlos, o que você está dizendo, aí já para ir indo para as minhas considerações, assim, tanto prevalece o entendimento da autoridade sanitária local que a gente viu agora a Copa Libertadores da América permitindo que qualquer clube que tenha que a autoridade sanitária local permita, pode mandar o jogo com o público, isso já há algum tempo, né? A gente já falou sobre isso. E entre os 4 participantes da semifinal, somente o Palmeiras não jogará com o público, né? O Barcelona de Guayaquil jogará, o Flamengo já está jogando, acredito, sei lá, e o Atlético Mineiro jogará também. E o Palmeiras, não é que ele falou, não posso, não. Ele insistiu, fez pressão perante o governo do estado de São Paulo, para que, sugeriu até como um evento teste, para que ele pudesse também mandar o seu jogo com público. Então veja que a competição esportiva podia, os demais envolvidos na competição jogarão, mais do que isso, num confronto mata-mata, e vamos falar semifinal de Libertadores da América. Nesse confronto mata-mata, o adversário já esgotou todos os ingressos disponíveis para o jogo e ele não pôde jogar porque a autoridade sanitária local não permitiu. Ponto final, não teve discussão. Cogitou-se, e aí foi uma decisão da diretoria do Palmeiras, de realizar o jogo em outra localidade, né? Podia jogar em Brasília, só com a torcida do Palmeiras presente, poderia jogar em Belo Horizonte, mandando o jogo ele, qualquer loucura que fosse. Mas ele poderia deslocar o seu mando, a competição permitia isso. E o Palmeiras disse que não, jogaria na sua casa, que eu acho que talvez esteja certo. Jogaria na sua casa, tentou, por todas as formas, convencer a autoridade sanitária de que poderia jogar com o público, não conseguiu, não jogou. Então, é um exemplo concreto de que não importa o que diga a autoridade desportiva, sempre vai prevalecer as condições da autoridade sanitária local, né? Perfeito, doutor Rafael. Nossa, excelente. É exatamente isso, está exemplificado. Então, galera, paciência, 1 hora, todo mundo, graças a Deus, vai estar vacinado e aos poucos a gente vai retomando, inclusive, essa rotina esportiva. Galera, muito obrigado por acompanhar nosso trabalho, obrigado por assistirem aí os mais variados vídeos, com os mais variados temas. Se você gosta desses vídeos, especialmente que a gente traz o Dr. Rafael, que a gente puxa mais para o lado jurídico, deixa um comentário, dê sugestões de temas para a gente puxar. A gente vai acompanhando pela imprensa o que está acontecendo e traz para cá. O Dr. Rafael faz isso nos vídeos dele também. Então, pessoal, acompanha a gente, acompanha o Dr. Rafael e, cara, vamos continuar torcendo para o Santos aí melhorar, que é, no final, pelo que a gente está torcendo. Um grande abraço a todos. Isso aí, pessoal. Muito obrigado novamente, Dr. Rafael Cobra. Então é isso, pessoal. Deixa um like, se cuide, compartilhe aí o vídeo, tome vacina, use máscara e deixe aí um comentário aí pra gente do que você acha que é interessante para nós discutirmos aqui. Profunda gratidão aí ao trabalho do Dr. Rafael Cobra e para cima deles que o Santos tá aí, né? Não, eu agradeço muito, Carlos e Danilo, o convite dessa troca de ideias, né? E é isso, a gente está sempre à disposição e ao torcedor santista aí fica um grande abraço e acreditem que ainda chegaremos numa vaga de pré-Libertadores nessa temporada. Eu sou otimista, mas acho que não estou sendo otimista sem fundamento, não. Com o Fernando Diniz a coisa seria tenebrosa, estava tenebrosa, mas eu vejo melhores horizontes para nós santistas. É isso aí, agradeço bastante o convite.
né? Você mencionou, vou fazer rapidamente um auto merchan rapidinho. Por favor. Quem tiver interesse nos vídeos também, a gente tem uma coluna semanal no canal no YouTube, né, de um fanático torcedor santista aqui também da cidade de Santos, no canal do Só Esportes. E confiram lá o nosso trabalho também. A gente fica à disposição sempre de vocês aqui, desse trabalho que vocês fazem muito bacana, dos meninos de Fora da Vila. O nome da outra vez eu já disse que eu achei um nome assim, uma sacada muito bacana. E é isso, esse amor que nos une, que é o futebol e mais especificamente o Santos Futebol Clube, é algo que me traz muito prazer e então estou sempre à disposição de vocês para outras oportunidades. Compartilhe o Muito obrigado. otimismo do Rafael, agradeço demais a presença. Eu acho que o Santos melhora também e, cara, bora lá, como diz o Danilo, para cima deles. Para cima Isso deles. aí, prestigiem o Dr. Rafael e para cima deles, pessoal. Abraço. Valeu, grande abraço. Tchau, tchau.